partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Não conheço ninguém com esse nome, não. Mas produção, não se recuerda de mim, produção? Fala comigo, bebê. Ah, você lembrou, né? Com você é claro que eu falo. Vem comigo. É o primeiro fim de semana de 2025. Sábado, 4 de janeiro. Também é dia de São Francisco News, dia de ocorrências policiais. Os principais fatos, do jeito que você gosta, você só confere aqui, na líder de audiência do seu rádio. São Francisco FM. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Seguimos juntos nas ocorrências policiais da 97.7 FM, desejando pra você e pra sua família um maravilhoso final de semana. É o primeiro do ano e que assim, a cada final de semana, tenhamos momentos de descanso, diversão, oração e muita paz e bem também. É o que desejamos, não é isso? Lucas, em Goialândia. A Aurora Rodrigues hoje é aniversariante. Antes de começar então o plantão policial, vamos dar os parabéns a nossa ouvinte lá no Jardim Guanabara. A gente vai pegar o Guanabara e vai até a nossa ouvinte. Hoje é um caminho ao contrário. Vamos até ela para parabenizá-la, Aurora Rodrigues. Parabéns, muitos e muitos e muitos anos de vida. Olha, começando a edição de hoje, trazendo mais informações sobre um caso gravíssimo que foi registrado nas últimas horas, uma situação de lesão corporal registrada no Jardim Primavera, primeira etapa. Possivelmente, talvez esse caso seja modificado para tentativa de homicídio, em que um pai foi esfaqueado pelo próprio filho. A vítima, o senhor Edson Mendes, de 57 anos de idade. Vou trazer aqui o passo a passo do que foi registrado pela polícia nesse caso. Ontem, dentro do São Francisco News, em primeiríssima mão, a gente já trazia as primeiras informações do caso. A PM foi acionada para dar apoio a uma situação de vítimas de arma branca. A pessoa que ligou para o 190 não soube passar detalhes do autor. A polícia, ao chegar no endereço, se deparou também com uma equipe do SAMU. No local, o senhor Edson Mendes estava ferido nas costas por ferimento de arma branca, por faca. O SAMU prestou o atendimento necessário, a vítima sangrando bastante, e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, Dr. Henrique Santilo. Uma das testemunhas estava ali na região do Jardim Primavera, primeira etapa, o senhor Manuel. Ele relatou que o Edson chegou em sua casa com uma faca na mão pedindo socorro, pois o seu filho havia lhe esfaqueado. Posteriormente ao fato, a polícia foi informada que o suposto autor estaria na casa de seu avô. Com essa informação, a equipe foi até essa residência lá no Jardim Primavera e lá encontraram o autor com as iniciais NEAD. Indagado o que de fato teria ocorrido, olha só o depoimento que foi prestado pelo suspeito em conversa com os policiais. O autor relatou que já há algum tempo vinha pensando em matar o seu pai, que por diversas vezes teve essa intenção, porém não teve coragem. Só que ontem ele disse que foi impulsionado por uma força sobrenatural. Esperou o pai sair do banheiro e deu uma facada em suas costas. Essa foi a versão dada pelo suspeito em conversa com os policiais militares do 4º Batalhão, inclusive a CPU, minha amiga Tenente Maria. Após o fato,
A polícia, então, mediante uma situação grave dessas, conduziu esse rapaz até a central de flagrantes para os procedimentos legais cabíveis. Ele precisou ser algemado, até para resguardar a integridade física dele mesmo e também da polícia. Ele estava um pouco alterado, é o que narra a ocorrência. A informação que foi repassada pela equipe médica à Polícia Militar, informação que também foi anexa na ocorrência, é de que a vítima, ou seja, o pai desse rapaz, estava em estado gravíssimo e que passou pela sala de cirurgia porque havia perdido muito sangue. A faca foi localizada junto à vítima na porta da casa do senhor Manuel, aquela testemunha, local em que a vítima foi pedir socorro. A faca utilizada nessa situação também foi apreendida e apresentada à autoridade policial. O caso agora é investigado pela polícia e é uma situação bem delicada, né? A gente fica tentando entender, ou é melhor nem entender o que passou na cabeça por vários dias, né? A gente vê que pelo depoimento que ele prestou aos policiais, já era uma situação programada, prevista, uma hora ia acontecer. Ele ainda não tinha coragem. E não se sabe até o momento qual seria então o primeiro motivo que levou esse rapaz a ter essa sequência de pensamentos e ontem executar esse ato de esfaquear o próprio pai. O caso vai ser investigado pela polícia e a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa grave situação. Abraçando a Creuza, lá no bairro da Lapa, que também parabeniza a nossa ouvinte Aurora Rodrigues. Deixa eu mandar um abraço também para uma turma, né? Ele que continua com as apostas em 2025, né? Não deu certo na Mega da Virada, mas continua com outras apostas. Meu amigo Sapão, alô Cuei, alô Pichula. Sapão que é amigo do Ed, é amigo também de vários conhecidos aqui da 97.7 FM. Não é isso, Maurílio? Continuando, porque uma perseguição policial lá no Adriana Parque resultou na prisão de um jovem de 22 anos. O Pablo foi preso na tarde de ontem. Isso porque a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, a equipe viu um jovem garoto pilotando uma motoneta Honda Bis 125 de cor vermelha, de forma irregular. Capacete mal ajustado. O cidadão estava utilizando o telefone celular enquanto pilotava a moto. Ao perceber a presença da viatura, ali com sinais luminosos e sonoros, o Pablo acelerou e tentou fugir em alta velocidade. Só que durante a perseguição, o rapaz dispensou alguns pacotinhos plásticos que posteriormente foram recuperados e continham substâncias ilícitas, incluindo porções de maconha e também um tablete de crack. Só que a habilidade do Pablo não foi suficiente. O crack era só um entorpecente. Em uma curva, ele perdeu o controle da moto e conheceu o asfalto no ano de 2025. Só que o detalhe, mesmo após a queda, ele continuou a fugir a pé, desobedecendo as ordens de parada. Ele invadiu uma residência próxima e lá foi localizado pela equipe policial. E você pensa, ele quietou, Jonathan? Ainda não. Ele resistiu à abordagem e aí os policiais tiveram que... Calmou? O senhor calmou? O Réveillon já passou, né? Calma. Despacito. Não. Senhor! Não é você não, senhor. Tá bom, quietinho. E a partir disso, então, o Pablo resolveu obedecer à polícia. A motoneta e o telefone celular e os entorpecentes foram apreendidos e apresentados na central de flagrantes da Polícia Civil. Esse jovem garoto poderá responder por tráfico de drogas, resistência à prisão e também
com direção perigosa. 22 aninhos. E aí, na primeira sexta-feira do ano... A casa caiu? A casa caiu pra ele. Fato registrado nesta ação de policiais do 28º Batalhão na região do setor Adriana Parque. Quem tá na audiência com a gente é o meu amigo Olacir Mendes de Sá, o famoso cara crachá lá no Jonas Duarte. Vai começar o trabalho, hein, Olacir? Já vai preparando aí as canelas. Também usa aquele óculos estiloso que o senhor tem, né? Parecendo aqueles óculos de praia. Ele e o filho Tiago e também o Lucas estão na audiência da 97.7. Ronaldo Barbosa também participa, mandando um alô para o Kennedy, que está no plantão hoje, também pro Reinaldo, pro Rubens, pra dona Maria de seu Bacumba, a Divina, a Naná, a Ângela, a dona Célia também do Barra, Botafogo campeão desde 2024 agora, né? Tem que atualizar o hino, mas desde 1910 agora com a atualização Barra 2024 também. Meu amigo Sargento Cláudio Omar, toda a família, dona Verusca, a Gabriela e também a dona Marta, comendo aquele pão com ovo nesta manhã de sábado, já com a proteína em dias e ouvindo as ocorrências da 97.7 FM. Daqui a pouco informações de motociclistas sem CNH que se envolveram em um acidente de trânsito aqui na cidade de Anápolis. Eu destaco uma informação divulgada oficialmente pela Polícia Militar com o comando do 4º Batalhão. Tenente Coronel Sena, subcomandante é o Major Rodrigo, que ontem participou aqui com a gente, inclusive. Mais de 39% na redução de homicídios dolosos na região sul de Anápolis. Na área do 4º Batalhão, de janeiro a dezembro do ano passado, 0 casos de latrocínio, roubos de cargas e roubo a instituições financeiras. A PM apresenta reduções importantes na área do 4º Batalhão, como menos 8% no furto a comércio, uma diminuição de 52% no furto a transeunte, 12% no furto à residência, 13% de diminuição no roubo a comércio e 24% de diminuição no roubo também a transeunte. Com trabalho integrado, estratégico e comprometido, o 4º Batalhão reafirma seu papel na região sul de Anápolis, protegendo mais de 200 mil habitantes. Esse trabalho continua no ano de 2025. Abraçando a toda a turma, os colegas, amigos, profissionais de segurança pública que atuam na área do 4º Batalhão. Nós, minha amiga Geisiane, tá de férias, curtindo um descanso merecido, parceira também aqui da 97.7 FM. Nós vamos para o intervalo comercial. Cláudio Omar dizendo o seguinte aqui: a regra é clara, levantou, merendou. Isso aí tá certinho, Cláudio Omar. Se é a regra, quase o Arnaldo César Coelho, amigo. Daqui a pouco detalhes também de uma ocorrência envolvendo descumprimento de medida protetiva, mas um Imbira que foi parar atrás das grades. Daqui a pouco o segundo bloco das ocorrências, o intervalo é VaptVupt. São Francisco FM. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. E as ocorrências policiais da 97.7 FM. Abraçando aqui o meu amigo Cabo Bessa, também o Sargento Patrick. A Polícia Militar ontem recuperou uma motocicleta nas proximidades da Brain Pharma, ali na região do Daia, do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Essa motocicleta teria sido subtraída na noite do dia 24, na virada aí pro Natal, e foi recuperada ontem nessa ação importante da polícia dentro de um galpão abandonado ali daquele antigo espaço de eventos, o Lune, né? Que fica ao lado ali do Hotel Denali, na rodovia BR 060. A informação chegou ao conhecimento da polícia e a moto está recuperada, e agora então todo o procedimento para a devolução ao proprietário legal será realizado pela polícia civil agora, né? A moto que é apresentada na central de flagrantes. Bessa, Patrick, um grande abraço a vocês e parabéns pelo trabalho. E também está aqui com a gente
É a minha amiga Luciene, esse local histórico aqui na cidade de Anápolis. Eu sempre digo isso. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Manda um alô aqui pra nós da lanchonete Come em Pé. E para todos que estão ligados em vocês. Um bom final de semana a todos, paz e bem. Um abraço então pra Luciene e pra toda a turma. Cachorro quente, uma hora dessa, né, Nilton Rodrigues? Tô com um cafezinho, rapaz, ele cai bem demais da conta, né? Aquele cachorro quente com queijinho derretendo, rapaz. Um abraço, Luciene. Bom final de semana e bom trabalho pra vocês aí também. Quem tá na audiência é o Jorge Cunha, lá no Residencial das Flores, participando. O Emerson de Paula dizendo o seguinte: bom dia, bom final de semana a todos da rádio, paz e bem. Ontem eu recebi também uma mensagem do Celso Ribeiro, morador lá do bairro Boa Vista, mandou mensagem no meu Instagram dizendo que mora na região do Boa Vista e ouve a São Francisco todos os dias. Grande abraço, Celso Ribeiro. Seguimos com as ocorrências policiais, porque nós tivemos um fato lamentável, né, que foi registrado envolvendo uma criança de 12 anos, natural de Anápolis, um estudante que morava no residencial Araguaia. Essa situação aconteceu na zona rural de Niquelândia, na Vila Castelão, no rancho do Pastor Leandro. A informação que consta no boletim de ocorrência é que compareceu à delegacia a senhora Thaís, relatando que o filho dela, Guilherme Henrique, de 12 anos, faleceu após cair de uma rede enquanto brincava. Ela disse que por volta das 8:30 da noite estava brincando e balançando numa rede com outra criança, quando começaram a dar puxões na rede e a corda arrebentou. Foi quando Guilherme caiu com a cabeça ao chão. Ele se levantou, esperou um pouco e foi tomar banho, e se queixando de dor na cabeça. Segundo a mãe, o filho permaneceu lúcido e conversando normalmente, e tempo depois ele vomitou e foi dormir. Por volta das 2h da manhã, Guilherme voltou a vomitar e teve sangramento pelo nariz. Foi quando a mãe e o pai levaram ele ao hospital mais próximo, que seria na cidade de Niquelândia. A família estava na beira do lago, a uma distância considerável da cidade. Então, durante o trajeto, o menino desmaiou e, chegando ao hospital municipal, a equipe médica tentou reanimar o Guilherme, mas infelizmente ele não resistiu, né? Veio a óbito. A mãe relata que a equipe médica disse que o menino já chegou no hospital sem vida. Fato que foi registrado. A gente lamenta o ocorrido aos familiares, né, aos amigos, principalmente a mãe, o pai, toda a família do Guilherme Henrique Mendes Martins, de 12 aninhos, natural de Anápolis, estudante, morava com a família no residencial Araguaia. Nesse período de férias, de diversão, essa tragédia aconteceu. E é uma informação, gente, que não sou especialista na área, né, mas acredito que, na medida do possível, com o nosso conhecimento de comunicação, a gente pode deixar alguns aprendizados com esse fato. Situações de queda, principalmente que envolvem a cabeça, merecem uma supervisão. Às vezes um pequeno galo, né? Acontece, criança, gente, é normal cair. Igual você quando começa a andar de bicicleta. É normal sofrer quedas, ralar o braço, mas em algumas situações, quando existe a dúvida, é melhor que paralise aquela confraternização, aquele momento de lazer, e que procure a ajuda de um especialista. A gente não sabe se, mesmo tendo ido ao médico, logo após o fato, se ele teria sobrevivido. Deus que tem o nosso futuro nas mãos, gente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, amanhã. Mas em situações como essa, seu filho, sua filha, algum familiar, né? Gente, porque dor não é normal. Sangrar o nariz não é normal. Então, em caso de dúvidas, procure o quanto antes o atendimento médico. Ou então, não tem condição, liga para o SAMU, para o 192, liga para o 193, o Corpo de Bombeiros, para receber orientações do que deve ser feito naquele momento. Lamentamos o ocorrido e esse fato negativo também, né? Marca as ocorrências policiais nas últimas horas. Lembrando que o fato ocorreu em Niquelândia, na zona rural de Niquelândia, enquanto a família estava nesse período de férias, possivelmente, né? E a vítima era aqui da cidade de Anápolis. Olha, na tarde de ontem, um acidente de trânsito envolvendo 2 motocicletas deixou uma passageira ferida
na Avenida Presidente Kennedy, na região do bairro Maracanã. A informação do boletim de ocorrência é que a colisão ocorreu por volta das 5:20 da tarde, quando um dos motociclistas não conseguiu parar a tempo ao se deparar com outro veículo parado na faixa de pedestres. De acordo com a Polícia Militar, o condutor da motocicleta, uma Moto Sport 110, identificado como Luiz, de 20 anos, o Luiz parou na faixa de pedestres para dar passagem a uma senhora. Naquele momento, o Fabrício, de 25 anos, que pilotava uma Yamaha YBR 150, colidiu na traseira da moto do Luiz. De acordo com a PM, durante a abordagem, aí é um outro ponto, né, a ser observado. Foi constatado que ambos não possuíam carteira nacional de habilitação, a conhecida CNH, e aí receberam autuações. As motocicletas foram liberadas para pessoas habilitadas que compareceram ao local. O Luiz e a passageira recusaram atendimento médico, informando que não teriam sofrido lesões. Já a passageira da motocicleta de Fabrício sofreu ferimentos e foi socorrida no local por uma equipe do SAMU. Após os primeiros socorros, essa moça foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis, UEANA, para atendimento médico. Ambos os veículos sofreram avarias e imagens das condições da motocicleta, das motocicletas no caso, né? Foram anexadas e após os procedimentos realizados no local, o caso foi encerrado pela equipe policial. Menos mal que não tivemos situações aqui de ferimentos graves, né? Até mesmo com a pedestre que correu risco, né? A moto parou, veio outra moto, atingiu a moto que estava parada, a passageira da moto que provocou o acidente ficou ferida, né? Os dois pilotos sem carteira nacional de habilitação. E a informação que eu tenho é que a polícia vai intensificar operações, né? Já está saturada de situações envolvendo motociclistas com escapamento modificado, que ficam aí empinando. Uma hora a casa vai cair em 2025. Então, ano novo, práticas novas. Se a moto tem 2 pneus, os 2 devem estar no asfalto, né? Eu acho que é uma coisa óbvia, né? Óbvia, né? Você vai andar com um carro ali emborcado, só com 2 rodas? Não, tem que andar com as 4 rodas, né, gente? Uma coisa óbvia. Se o fabricante da moto, né, instala 2 retrovisores, é pra utilizar. Não, mas fica feio na moto, fica feio, tio. Então vai andar de Uber, querido. Não tem, gente. O escapamento é feito pra sair a fumaça do motor. Não é pra você ficar... Pelo amor de Deus, gente. Se quer ouvir esse barulho, uma sugestão, né? Pega o fone de ouvido, grava uma vez só, já tá passando de bom, fica ouvindo, hein? Lógico que muitos vão me criticar agora, né? O tio tá de zoeira lá na rádio com nós, tio. O cara tá zoando nós que é arte, tio. Tá bom, então. Cada um tem sua opinião. Essa é a minha, né? Eu respeito a de você, mas também não quero ser incomodado, né? Nossa senhora, tem gente que... Enfim. Nem era pra eu tocar nesse assunto, mas tá bom. Seguimos aqui com mais informações, né? No âmbito da segurança pública. Teve um carro que foi apreendido. Um carro todo batido aqui. Deixa eu pegar aqui é a hora que a gente utiliza a tecnologia, né? Não posso ouvir o áudio aqui no ar, né? Pra não expor a fonte, né? Senão expõe a fonte. Mas aqui a gente utiliza aqui algumas tecnologias para saber o que está escrito na mensagem, né? Para que a gente possa detalhar aos nossos ouvintes. A informação é de que aconteceu um acidente de trânsito na região do Polo Centro. E a informação é de que o motorista colidiu contra uma caçamba. Essas caçambas aí que ficam instaladas para obras que acontecem em imóveis, né? E aí o motorista foi levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, doutor Henrique Santilo. Motorista com as iniciais KRC, nasceu no ano de 2003. Ou seja, vai fazer 22 anos, né? No ano de 2025. Tem 21 anos atualmente. O veículo foi guinchado e colidiu ali o lado do motorista, né?
O veículo foi guinchado na manhã deste sábado, dia 4 de janeiro de 2025. Mais uma ação de policiais militares do 4º Batalhão. Que é assim, meus amigos, a informação é em tempo real. Falando nisso, seguimos com mais informações, porque uma situação de dano, descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal foi registrada no centro da cidade de Anápolis, na rua Conde Afonso Celso. Solicitante informa que tem medida protetiva em favor do padrasto e ele estava na porta de sua residência forçando a entrada. Ele chegou no local conduzindo um Hyundai Comfort. A polícia militar esteve no local para averiguar a situação de descumprimento de medida protetiva, porém o suspeito já havia fugido. Foi feito o patrulhamento nas imediações, mas ele não foi localizado. A vítima informou que o autor teria quebrado o portão de sua residência, afirmando que queria ver o seu filho. Na tentativa de invadir a residência, deu um murro na lateral da porta e quebrou o vidro. E quando ele viu que a mulher ia acionar a polícia militar, aí o machão, né, o cueca frouxa, aí ele fugiu. Não assumiu o BO não, né? A vítima foi orientada a registrar os fatos na delegacia da mulher e acionar a Patrulha Maria da Penha em casos de emergência. E o detalhe, os estilhaços, quando ele quebrou o vidro da porta, deixaram algumas escoriações nos braços e também no pescoço da vítima, que reforçou que quer representar criminalmente contra o autor, que é o seu ex-padrasto. A vítima de 21 anos de idade, o autor já identificado, 40 anos, dá vontade de falar o nome completo aqui, endereço, né? Mas as iniciais é TA do cidadão, vulgo cueca frouxa. Abraçando na audiência o senhor Damásio, grande Damazão lá no Jardim América, tá acompanhando também as ocorrências aí, Damazão? Bom dia, Jonas Cavalcante, pai de bem, meu irmão. Um bom fim de semana para vocês, viu? Que Deus abençoe todos da rádio aí e todos que estão ouvindo. Muito obrigado, Deus que abençoe. Amém, o senhor também, grande Damásio lá no Jardim América. Nós recebemos também aqui a informação de que policiais militares da CPE frustraram a fuga de um foragido da justiça. Cidadão que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas foi levado à Delegacia Geral de Polícia Civil. A CPE fez o acompanhamento, o cidadão avançou sinais de pare, diversas vezes trouxe risco para outros condutores e moradores e pedestres, e aí para ele também a casa caiu. A casa caiu? Meu amigo Sargento Cláudio Omar tá aqui, rapaz. Nossa, o café da manhã do cara tá besuntado, moço. Que é isso, velho? Ô, Cláudio Omar, a Rádio São Francisco, você sabe onde fica, né? Aqui no Largo de Santana, aqui na Praça Santana, no centro da cidade de Anápolis. Mas ele traz aqui pra gente, então, esse detalhe, uma outra fonte aqui também, que participa com a gente e atua também na área da segurança pública, falou, John, não divulga meu nome, não. Mas ele diz aqui o seguinte, sobre essa ocorrência de moto versus moto. 70% dos entregadores motociclistas não têm CNH e as motos estão irregulares. Essa fonte da área da segurança pública, que atua também em conjunto com a Polícia Militar, diz que essa estatística foi feita por ele próprio, em acompanhamento a ocorrências nesse sentido. Em abordagens, falei agora há pouco sobre a questão das operações que devem continuar apreendendo motos com situações irregulares, chassi adulterado, né? O motorista também, né? O piloto, né? Melhor dizendo, da motocicleta, às vezes também em condições irregulares perante a justiça. Então, nesse caso, a informação de que 70% dos entregadores, né? Dos motoboys, dos deliveries, não tem o documento necessário, que é a CNH. E aí, fica também uma sugestão para que os responsáveis, os proprietários, os comerciantes, donos de lanchonetes, restaurantes, por exemplo, também observem, né? Porque é um funcionário da empresa, um prestador de serviços, né? Que geralmente faz até um extra, trabalha durante o dia em outro local e à noite faz um extra para aumentar a renda da família. Tudo certo, é um trabalho honesto. Só que existem critérios. Nós precisamos melhorar o trânsito em vários aspectos.
Desde o pedestre que às vezes não atravessa na faixa e gera um risco de acidente ou até mesmo um atropelamento, o motorista que não cuida da questão da manutenção do veículo, período chuvoso, pneus carecas e também, gente, uma questão básica. Para conduzir um veículo automotor é necessário passar pela autoescola, pelo exame psicotécnico. Eu achei que eu não ia passar no psicotécnico, quando eu vi lá, falei, os pauzinhos lá, você vai fazendo os pauzinhos, gente do céu, não vou passar nisso aqui não. Imagina só chegar em casa e falar pra minha mãe que eu não passei no psicotécnico, mas deu certo. Não sou um motorista, um piloto de Fórmula 1 não, mas a gente precisa seguir pelo caminho certo. Então, nessa questão, quando a gente fala que 70% dos entregadores de delivery não tem CNH, ou em alguns dos casos as motos estão irregulares, são dados preocupantes, dados de Anápolis. Então precisamos da colaboração de todos, né? Então, se você é dono de uma lanchonete aí, vende aí o seu x-tudo, o seu lanche, tem um restaurante, vende aquela jantinha com espetinho, e aí vai contratar um profissional desse, pergunta, ô cidadão, você tem CNH? Porque, às vezes, a responsabilidade em um eventual acidente vai recair sobre a empresa, sobre você que contratou aquele prestador de serviços. Então, prezando também pela vida e segurança desses motociclistas, lógico que é difícil, né? Essa mudança de cultura. Só que a gente espera que eles também possam andar da forma correta, né? Porque, assim, o trânsito de Anápolis não me surpreende mais depois do que eu vi em São Paulo. Dirigi em São Paulo por mais de 5 dias. Falei, gente do céu, Anápolis é um paraíso, mas a gente precisa melhorar, porque o 2024 foi marcado por uma série de acidentes. Infelizmente, a gente coloca dessa forma, uma grande parcela deles, envolvendo motociclistas, acidentes resultaram em vítimas fatais. Às vezes provocado pela própria vítima, colidiam em outro carro, caminhão, e é ruim acompanhar esse tipo de ocorrência. Não vou falar pra vocês que é bom, não. Noticiar mortes não é bom de jeito nenhum. Que quando chega a família, é o momento mais delicado. Mesmo você sendo um repórter, um profissional da comunicação, quando chega a família, gente, é cada história que se eu for ficar contando aqui, eu passo das 9 horas da manhã. Então, precisamos de uma colaboração conjunta. Ah, Jonathan, eu sou de ônibus. Mesmo assim, vai descer do ônibus, observe com atenção. Já noticiei um acidente que aconteceu na Presidente Kennedy. O rapaz desceu do ônibus e foi passar pela frente do ônibus, sem ver o fluxo de veículos que descia a Presidente Kennedy. Foi atropelado. Então é preciso uma colaboração conjunta e nesse caso, eu espero que 2025 seja diferente no quesito motociclistas do trânsito da nossa cidade. Sei que muitos andam da forma correta, não mexem na moto, mas aí, noticiamos agora há pouco o cidadão com o capacete levantado, falando no celular e fugindo da polícia em alta velocidade. Tá aí, tá vendo? São exemplos desse que destroem famílias. Precisamos da colaboração de todos. Por hoje é só, né, Jonathan? Você tá muito filósofo hoje, né? Filósofo Cavalcante Jonathan Barra 2025. Foi inspiração de Deus, gente. Não é eu que falo, não. É Deus. É experiência já, né? Já vou pra um tempinho bom aqui na rádio cobrindo as ocorrências policiais. A gente tem propriedade para comentar sobre alguns assuntos. Não igual o Newton Rodrigues, né? Que tem aí um poço de conhecimento. Mas a gente, aqui na medida do possível, também tenta orientar de uma forma até às vezes descontraída, mas pensando no bem das famílias, das pessoas. A gente não quer estar aqui noticiando todo dia briga de pai, de mãe, descumprimento de medida protetiva, né? Eu acho que algumas situações despertam a nossa curiosidade, tem um tom até engraçado, mas a responsabilidade com a comunicação, esse é um viés concretizado, firme, bases sólidas aqui na Fundação Frei João Batista Vogue e as suas emissoras de rádio. Neibe Lisboa, lá em Interlândia, participando. Bom dia. Sobre as CNHs, outro dia eu pedi um moto Uber que estava com a CNH atrasada. Ele próprio quem disse, quando chegamos ao destino, ou seja, ele transportou, né, a passageira, ela estava pagando por isso, chegou no destino, ele falou, não, minha CNH tá atrasada. Ela colocou aqui, você tá doido, né? De fato, minha amiga, é complicado. Sônia do Jandaia também tá participando com a gente. Jonathan, bom dia. Bom dia. Paz bem. Paz e bem. Eu tô rindo de você falar aí que quase bombou nos pauzinhos. Eu bombei, você acredita? Sério, Sônia? Bombei. Mas passou de novo. Fui reprovada naqueles benditos, aqueles pauzinhos. Faz parte, né? É só tentar de novo, né? Dizia Raul Seixas, tente outra vez.
O Beto também dizendo o seguinte: Jonathan, gostei dessa frase cueca frouxa. Tamo junto. Obrigado pela participação aqui, a nossa audiência sempre colaborando com o nosso trabalho. Gente, na segunda-feira tem mais, né? Vamos saber o que a partir de agora será registrado em território anapolino, né? E na segunda a gente volta no horário de sempre dentro do São Francisco News com mais uma edição das ocorrências policiais. Combinado? Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. São Francisco News.